crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje para contar para vocês uma história que aconteceu há muito tempo atrás. Essa história encontra-se lá no livro de Atos, no capítulo 8. Vamos começar? Após a morte de Estevão, os cristãos que viviam em Jerusalém começaram a ser perseguidos. Com isso, todos os cristãos, menos os apóstolos, começaram a dispersar-se para as regiões da Judéia e Samaria. Um desses cristãos era Filipe. Ele foi para a cidade de Samaria. Lá, ele falava sobre o Evangelho de Jesus Cristo e também operava muitos milagres, curando coxos e paralíticos e também expelindo espíritos imundos. E isso trouxe muita alegria às pessoas que viviam naquela cidade. Certo dia, um anjo do Senhor apareceu para Filipe e disse: "Vá para a região das Bandas do Sul, que desce de Jerusalém a Gaza. Lá encontra esse deserto." Ouvindo essas palavras, Filipe apressou-se, juntou as suas coisas, levantou-se e foi para onde o anjo do Senhor havia ordenado. No caminho, ali na estrada onde Filipe estava, ele avistou um carro vindo. Nesse carro estava vindo um homem. Esse homem era um eunuco etíope. Ele estava voltando de Jerusalém, onde foi adorar. Ele era responsável por tomar conta das riquezas da rainha Candace, a rainha dos etíopes. E aqui, ele estava lendo um papiro, uma espécie de livro que eles liam naquela época. Ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito Santo de Deus veio sobre Filipe e disse-lhe: "Vá em direção a esse carro, vá em direção onde está esse homem." E aproximando-se Filipe do carro, ouviu que ele estava lendo a passagem em Isaías que falava sobre a crucificação de Jesus Cristo. E perguntou a ele: "Você entende o que aí está escrito?" O eunuco respondeu: "Como poderei eu entender se não há quem me explique? Aqui eu não entendo se o profeta fala dele ou se fala de outra pessoa." Filipe podia ajudar a esse homem. E o eunuco convidou para seguir viagem com ele. Então, Filipe subiu no carro e prosseguiu viagem. A partir, então, desse trecho das Escrituras Sagradas, que falava sobre a crucificação de Jesus Cristo, Filipe anunciou a esse homem o Evangelho, contou para ele sobre o amor de Jesus Cristo. Então, ali prosseguindo viagem, eles chegaram em uma área onde havia água. E o eunuco disse: "O que me impede de ser batizado?" Filipe respondeu: "Nada te impede, se creres em Jesus Cristo." E ele respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus." Então, descendo eles do carro, foram para onde havia água, e lá Filipe o batizou. Saindo, pois, da água, o eunuco viu que Filipe já não estava mais com ele. O Espírito Santo de Deus havia arrebatado a Filipe. Então o eunuco encheu-se de júbilo e prosseguiu viagem, pois ele havia conhecido sobre o amor de Jesus Cristo. Filipe, por sua vez, foi para a cidade de Azoto. Lá, ele continuava a pregar sobre o Evangelho de Jesus Cristo, e assim, de cidade em cidade, por onde ele passava. Pois bem, crianças, essa foi a história de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus